Nas vielas poeirentas de Porto Alegre, onde o sol escaldante do Rio Grande do Sul banhava as casas improvisadas de Vila Cruzeiro, Ronaldo de Assis Moreira, ou simplesmente Ronnie, corria descalço com uma bola de couro remendada aos pés. O menino magricela de olhos brilhantes e sorriso fácil tinha apenas 10 anos, mas já fazia a pelota dançar como se fosse uma extensão de seu corpo. A favela, com seus becos estreitos e cheiro de feijão cozinhando em fogareiros, era seu palco, e as crianças do bairro, seus primeiros torcedores. Enquanto driblava latas velhas e pedras soltas, Rony sonhava com os gramados dos grandes estádios, onde seu ídolo, Romário, encantava o mundo. Mas, naquela comunidade onde a fome e a violência disputavam espaço com a esperança, o futebol não era apenas um jogo, era uma promessa de redenção, uma chance de escapar da miséria que engolia tantas famílias. A mãe de Ronnie, Dona Miguelina, trabalhava como faxineira em casas de classe média, voltando exausta para casa com as mãos calejadas, mas sempre com um sorriso para o filho caçula. "Você tem o dom, meu filho", dizia ela, enquanto acariciava seus cabelos cacheados. "Mas o dom precisa de luta." O pai, João, já havia partido, vítima de um acidente em uma piscina pública quando Rony tinha apenas 8 anos. Antes de morrer, João, um soldador que jogava futebol nas horas vagas, havia plantado no filho a semente do amor pela bola, ensinando-o a chutar com precisão e a nunca temer adversários maiores. Aquele legado era tudo o que Ronnie carregava, além de uma bola gasta e um par de chuteiras de segunda mão herdadas do irmão mais velho, Roberto. Roberto, ou Assis, como era conhecido, era o orgulho da família. Um meio-campista talentoso, ele havia jogado pelo Grêmio, o maior clube da cidade, antes de uma lesão no joelho encerrar sua carreira prematuramente. Agora, aos 25 anos, Assis trabalhava como segurança noturno, mas dedicava suas tardes a treinar Rony nos campinhos de terra batida da vila. "Você é melhor do que eu jamais fui, moleque", dizia Assis, enquanto observava o irmão driblar cones improvisados com uma facilidade desconcertante. "Mas o mundo lá fora não perdoa. Eles vão te julgar pelo que você é, não pelo que você faz." Essas palavras ecoavam na cabeça de Ronnie enquanto ele enfrentava os olhares desconfiados dos técnicos das categorias de base do Grêmio. Aos 12 anos, ele já era conhecido nas peladas da região, mas os olheiros do clube, acostumados a recrutar garotos de famílias com mais recursos ou conexões, viam-no como um menino da favela talentoso, sim, mas franzino, desleixado, sem a disciplina que esperavam de um futuro craque. "Ele é bom com a bola, mas falta físico", dizia o técnico Márcio Cunha, um homem de meia idade com óculos de armação grossa e uma prancheta sempre à mão. E essa atitude, sempre sorrindo, como se tudo fosse brincadeira. Isso não é sério o suficiente para o futebol profissional. Márcio não era o único a duvidar. Nos testes para ingressar na base do Grêmio, Ronnie enfrentava garotos mais altos, mais fortes, muitos deles filhos de ex-jogadores ou de famílias influentes na cidade. Enquanto ele encantava com seus dribles desconcertantes, os outros recebiam elogios por sua postura tática ou força física. Ronnie sentia o peso daqueles olhares, mas não deixava o sorriso apagar. "Se eu parar de sorrir, perco a alegria de jogar", pensava, lembrando-se das palavras do pai. "A bola é sua amiga, Ronnie. Faça ela rir com você." Quem via além das aparências era Joãozinho, um velho treinador aposentado que ainda rondava os campos da vila. Joãozinho, com seus 60 anos, cabelo branco ralo e uma voz rouca de tanto gritar em treinos, havia treinado há 6 anos antes e agora via em Ronnie um talento raro. "Esse menino não joga futebol, ele dança com a bola", dizia Joãozinho, enquanto tomava chimarrão na beira do campo. Ele começou a acompanhar Ronnie de perto, ensinando-o a canalizar sua criatividade em jogadas mais objetivas, mas sem nunca apagar sua essência. "Você não precisa ser como eles, guri. Só precisa ser melhor." A chance de Ronnie veio quando o Grêmio anunciou um torneio de captação para jovens talentos. Era uma oportunidade de ouro, mas também um terreno minado. Márcio Cunha, agora supervisor das categorias de base, tinha seus favoritos garotos como Felipe, um zagueiro robusto filho de um conselheiro do clube, e Lucas, um meia com passes precisos e cabelo penteado, que já tinha um agente aos 13 anos. Ronnie, com suas chuteiras remendadas e camiseta larga, parecia deslocado entre eles. Nos primeiros jogos do torneio, ele brilhou, marcando gols de letra e dando assistências que arrancavam suspiros dos poucos torcedores nas arquibancadas improvisadas. Mas, nos vestiários, os cochichos eram cruéis. "O favelado acha que é o novo Zico",
riu Felipe, enquanto amarrava as chuteiras de marca. Deixa ele sonhar. Não dura uma semana no clube. Ronnie ouvia tudo, mas mantinha a cabeça baixa, a bola sempre ao alcance dos pés, como um amuleto contra o veneno das palavras. Assis, que acompanhava os jogos da lateral, percebia o que estava acontecendo. Ele conhecia Márcio Cunha desde seus tempos de jogador e sabia que o técnico tinha uma queda por favoritismos. Eles vão tentar te tirar do caminho, Ronnie, alertou Assis uma noite, enquanto os dois caminhavam de volta para casa sob a luz fraca dos postes. Márcio nunca gostou de quem vem de baixo. Ele acha que talento como o seu é perigoso, porque não pode ser controlado. Ronnie, com a bola debaixo do braço, apenas assentiu. Então vou ter que ser tão bom que ele não tenha escolha, né? Assis riu, bagunçando o cabelo do irmão. Isso, moleque. Mas não vai ser fácil. A tensão aumentou quando Joãozinho trouxe uma notícia preocupante. Márcio planejava manipular os relatórios de avaliação do torneio, dando notas baixas a Ronnie para justificar sua exclusão. Ele já fez isso antes, disse Joãozinho com um brilho de indignação nos olhos. Mas eu conheço alguém que pode ajudar. Esse alguém era seu Zé, um olheiro independente que trabalhava para o Grêmio e tinha fama de ser incorruptível. Zé era um homem baixo, com pele queimada pelo sol e um boné surrado do Internacional, o rival do Grêmio, que ele usava por pura provocação. Ele havia visto Ronnie jogar nas peladas da vila e ficar impressionado com sua habilidade. Esse guri é diferente, disse Zé a Joãozinho, enquanto mastigava um palito de dente. Mas se Márcio tá no meio, vai ser uma guerra. Juntos eles bolaram um plano. Organizar uma partida secreta, fora dos olhos de Márcio, onde Ronnie poderia mostrar seu talento diretamente para Zé e outros olheiros do clube. O jogo seria num campinho escondido nos fundos da vila, longe das luzes do estádio oficial. Para isso, Ronnie precisaria treinar em segredo, longe dos treinos oficiais, onde Márcio pudesse sabotá-lo. As semanas seguintes foram uma maratona de esforço e sigilo. Durante o dia, Ronnie participava dos treinos do torneio, onde sentia os olhos de Márcio julgando a cada passe. À noite, ele se encontrava com Joãozinho e Assis num terreno baldio, iluminado apenas por lanternas e pela lua. Joãozinho, com sua prancheta improvisada, traçava jogadas que destacavam o estilo livre de Ronnie, enquanto Assis o desafiava em duelos 1 contra 1, forçando-o a aprimorar sua velocidade e precisão. Você não tá jogando contra garotos, Ronnie, dizia Assis, ofegante após mais uma tentativa frustrada de roubar a bola do irmão. Você tá jogando contra o sistema. Não pode errar. Ronnie absorvia cada conselho, cada bronca, transformando a exaustão em combustível. Ele começou a entender que seu talento, por mais natural que fosse, precisava de estratégia para sobreviver num mundo que valorizava conexões mais do que habilidade. Enquanto isso, Márcio intensificava sua campanha contra Ronnie. Nos treinos, ele o colocava em posições desfavoráveis, como ponta esquerda num esquema que privilegiava cruzamentos altos, algo que um garoto de 1,50 dificilmente poderia executar. Quando Ronnie tentava driblar, Márcio o repreendia por falta de objetividade. Nos relatórios, ele anotava erros que Ronnie nunca cometera, como falta de visão de jogo ou dificuldade em seguir instruções. Os outros garotos, sentindo o clima, começaram a isolar Ronnie, temendo que se associar a ele pudesse prejudicá-los. Mas Ronnie não se abalava. Ele encontrava refúgio na bola, no som dela batendo contra o chão, no ritmo que ela criava com seus pés. Eles podem falar o que quiserem, pensava, enquanto ensaiava mais um elástico. Mas não podem tirar isso de mim. O dia da partida secreta chegou como um sopro de esperança. Era uma noite quente, com o ar carregado do cheiro de terra molhada após uma chuva rápida. O campinho, cercado por muros pichados e árvores tortuosas, estava lotado de moradores da vila, que se aglomeravam para ver o menino Ronaldinho, como já o chamavam. Zé estava lá, acompanhado por 2 outros olheiros do Grêmio, todos com cadernos nas mãos. Joãozinho havia convocado um time de garotos locais, alguns mais velhos e mais fortes que Ronnie, para tornar o desafio real. Assis, na lateral, observava com o coração na mão, sabendo que aquela noite poderia mudar o destino da família. Quando o apito soou, Ronnie entrou em campo com a mesma leveza de sempre, a bola grudada nos pés como se fosse parte dele. Ele driblava com uma mistura de ousadia e graça, fazendo os zagueiros tropeçarem e arrancando risadas da torcida. Um gol de falta, com uma curva impossível, fez Zé levantar da cadeira improvisada. Uma assistência de calcanhar, seguida por um elástico que deixou o marcador no chão, arrancou aplausos até dos adversários. Mas o momento decisivo veio quando Ronnie,
pressionado por 3 defensores, improvisou uma jogada que ninguém esperava. Ele deu um toque de calcanhar para si mesmo, passou por entre os marcadores e, com um chute colocado, marcou o gol da vitória. Quando o jogo terminou, o silêncio inicial deu lugar a uma explosão de gritos e aplausos. Zé, com um sorriso contido, anotava furiosamente em seu caderno. "Esse guri é um fenômeno", murmurou para os colegas. Mas a vitória de Ronnie não passou despercebida por Márcio. Um dos assistentes do técnico que havia seguido Joãozinho por desconfiança relatou o jogo secreto. No dia seguinte, Márcio chamou Ronnie para uma reunião no escritório do Grêmio, onde o garoto entrou com o coração acelerado, mas o sorriso ainda no rosto. "Você acha que pode passar por cima das regras, menino?" disse Márcio com um tom frio. "Acha que um jogo de rua vai te colocar no clube? Aqui eu decido quem fica." Rony, pela primeira vez, sentiu o peso daquelas palavras, mas respondeu com calma. "Eu só quero jogar, seu Márcio. Se o senhor me der uma chance justa, eu mostro o que posso fazer." Márcio riu, mas havia um brilho de insegurança em seus olhos. Ele sabia que Zé havia visto o jogo e que os outros olheiros estavam impressionados. A pressão estava aumentando. Nos dias que se seguiram, Márcio tentou sabotar Rony no torneio oficial. Ele alterou as escalações, colocando Rony em jogos contra times mais fortes, com ordens para marcar, de perto. Mas Rony, guiado pelos conselhos de Joãozinho e pela confiança de Assis, transformava cada obstáculo em oportunidade. Em uma partida decisiva, com Zé e outros diretores do Grêmio na arquibancada, Rony enfrentou Felipe, o zagueiro favorito de Márcio. Felipe, com quase 1,80, tentou intimidá-lo com entradas duras, mas Rony respondeu com um drible humilhante. Um chapéu seguido de um giro que deixou o zagueiro no chão. O gol que marcou em seguida, um chute de fora da área que explodiu na rede, fez a arquibancada vibrar. Zé, agora de pé, batia palmas lentamente, como se soubesse que estava diante de algo especial. Após o jogo, ele confrontou Márcio nos bastidores. "Você pode tentar esconder esse menino Cunha, mas ele é grande demais para ser apagado", disse Zé, com um tom que não admitia réplica. Márcio, vermelho de raiva, tentou argumentar, mas os outros olheiros já haviam enviado seus relatórios à diretoria. Uma semana depois, Rony recebeu a notícia que mudaria sua vida. Ele estava oficialmente aceito na base do Grêmio com uma bolsa para estudar e treinar. Assis, ao ouvir a novidade, abraçou o irmão com lágrimas nos olhos. "Você fez isso, Rony, por você, por mim, pelo papai." Joãozinho, que acompanhava de longe, apenas acenou, com um sorriso orgulhoso. Dona Miguelina, ao saber da conquista, preparou um bolo simples para comemorar, reunindo os vizinhos na pequena sala de casa. Mas enquanto a vila festejava, Rony sabia que aquele era apenas o começo. Márcio, embora derrotado naquela batalha, ainda rondava, e o caminho para o estrelato seria cheio de armadilhas. Sentado na varanda, com a bola aos pés, Rony olhou para o céu estrelado de Porto Alegre e pensou no pai. "Eu vou fazer a bola rir, pai", sussurrou, "por você e por todos nós." Naquela noite, o menino da favela sentiu, pela primeira vez, que o mundo poderia ser seu. O céu de Paris era cinzento, bem diferente do azul vibrante de Porto Alegre, quando Ronaldinho Gaúcho, agora com 21 anos, desembarcou na França para jogar pelo Paris Saint-Germain. O menino da Vila Cruzeiro, que havia conquistado o Brasil com seus dribles mágicos no Grêmio, agora enfrentava um novo mundo. A Europa, onde o futebol era mais tático, mais frio, e onde seu sorriso eterno e estilo livre eram vistos com desconfiança. Rony, como ainda era chamado pelos amigos, carregava nas costas não só a esperança de sua família, mas também a pressão de provar que um garoto de favela podia brilhar nos gramados mais exigentes do planeta. Seu cabelo cacheado, agora mais comprido, balançava enquanto ele caminhava pelo vestiário do PSG, um lugar onde o cheiro de linimento se misturava com o ego de jogadores consagrados. Ele era uma promessa, mas para muitos, uma aposta arriscada. "O brasileiro é habilidoso, mas indisciplinado", sussurravam os jornalistas franceses nos corredores do Parque des Princes. Será que ele aguenta a pressão? Ronaldinho, porém, não se deixava abalar. Ele acreditava no que seu pai, João, lhe ensinara anos antes. "A bola não mente, Rony. Faça ela falar por você." E em Paris, ele estava determinado a fazer a bola gritar. No PSG, Ronaldinho rapidamente conquistou os torcedores com sua habilidade. Seus dribles elásticos, passes de calcanhar e gols de placa enchiam os estádios de aplausos, mas também atraíam a inveja de alguns dentro do clube.
O diretor técnico, Antoine Leclerc, um homem de ternos impecáveis e olhar gélido, não escondia sua preferência por jogadores europeus, mas confiáveis em sua visão. Leclerc via o estilo de Ronaldinho com sua ginga, improvisação e tendência a tentar jogadas ousadas como uma afronta à disciplina tática que ele pregava. Futebol é ciência, não carnaval, dizia Leclerc em reuniões com a comissão técnica, enquanto apontava para planilhas de desempenho. Ele começou a limitar as oportunidades de Ronaldinho, escalando-o em jogos menos importantes ou substituindo-o cedo, mesmo quando ele era o destaque em campo. Nos bastidores, Leclerc favorecia Pierre Dubois, um jovem meia francês com passes precisos, mas sem o brilho de Ronnie. Pierre, protegido de Leclerc, recebia elogios exagerados, enquanto os relatórios de Ronaldinho eram preenchidos com críticas vagas, como falta de consistência ou excesso de individualismo. Ronnie percebia a manipulação, mas, fiel à sua natureza, respondia com um sorriso e mais trabalho. Se ele quer me apagar, vai ter que apagar a bola também, pensava, enquanto treinava sozinho após os treinos oficiais, aperfeiçoando suas jogadas sob as luzes fracas do centro de treinamento. Quem notou a injustiça foi Nicolas, um ponta-esquerda reserva do PSG, que, apesar de competir por posição com Ronaldinho, admirava sua genialidade. Nicolas, um parisiense de origem africana, conhecia bem o peso dos preconceitos e via em Ronnie um espírito semelhante ao seu, alguém que precisava lutar o dobro para ser reconhecido. Eles querem te moldar, cara, disse Nicolas uma noite enquanto os dois tomavam café em um bistrô perto do Senna. Leclerc acha que você é uma ameaça ao sistema dele. Mas eu vi você jogar. Você não é só bom, você é diferente. Nicolas revelou que Leclerc manipulava as escalações, usando relatórios falsificados para justificar a exclusão de Ronaldinho dos jogos principais. Ele também mencionou um boato. Leclerc planejava vender Ronnie por um preço baixo, alegando que ele não se adaptou à Europa, para abrir espaço para contratações mais alinhadas com sua visão. A notícia atingiu Ronaldinho como um soco, mas em vez de desanimar, acendeu uma chama. Se ele quer me tirar, vai ter que me enfrentar em campo, disse Ronnie, com um brilho determinado nos olhos. Enquanto isso, uma figura inesperada entrou na história. Clara, uma jovem jornalista brasileira que trabalhava como freelancer em Paris. Clara, fã de Ronaldinho desde seus tempos no Grêmio, acompanhava os jogos do PSG e notava a discrepância entre o desempenho de Ronnie e as críticas que ele recebia. Ela começou a investigar, conversando com funcionários do clube e até conseguindo acesso a e-mails internos, onde descobriu que Leclerc trocava mensagens com agentes de outros jogadores, prometendo mais minutos em campo para eles em troca de favores. Clara, com sua determinação e contatos no Brasil, decidiu ajudar Ronaldinho, mas sabia que precisava ser discreta. Ela procurou Nicolas, que a colocou em contato com Ronnie durante um treino secreto numa quadra pública nos arredores de Paris. Eu sei o que estão fazendo com você, disse Clara, entregando a Ronnie um dossiê com cópias de e-mails e relatórios manipulados. Mas você precisa de uma chance para mostrar quem é. E eu sei como. Clara revelou que um amistoso contra o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, estava marcado para dali a 2 semanas. Era uma oportunidade única, mas Leclerc planejava deixar Ronaldinho no banco, alegando uma lesão leve. Ronnie, segurando os papéis, sentiu o peso do momento. Então vamos dar um jeito de eu jogar, disse, com um sorriso que misturava ousadia e confiança. O plano era arriscado. Nicolas, que tinha acesso aos vestiários e à comissão técnica, se ofereceu para monitorar as movimentações de Leclerc. Clara, por sua vez, usaria seus contatos na imprensa para garantir que jornalistas influentes estivessem no estádio, prontos para registrar qualquer injustiça. Ronnie, enquanto isso, intensificou seus treinos, muitas vezes à noite, em campos amadores onde ninguém o reconheceria. Ele trabalhava sua resistência, seus chutes de longa distância e, acima de tudo, sua capacidade de improvisar sob pressão. No Brasil, a gente aprende a jogar com o coração, pensava Ronnie, enquanto ensaiava uma bicicleta perfeita sob a luz de um poste. Aqui, vou jogar com o coração e com a cabeça. Ele também começou a estudar o Barcelona, analisando vídeos de seus jogos com a ajuda de Nicolas. O time catalão, embora em reconstrução, tinha jogadores como Rivaldo, outro brasileiro, que Ronnie admirava desde criança. Se eu jogar contra ele, quero que ele me respeite, disse Ronnie a Nicolas, com uma determinação que surpreendeu o colega. Enquanto a data do amistoso se aproximava,
Leclerc intensificava sua campanha contra Ronaldinho. Ele convocou uma reunião com a diretoria do PSG, apresentando gráficos que provavam a inconsistência de Ronnie, omitindo seus melhores momentos. Nos treinos, ele o colocava em exercícios repetitivos, longe da bola como corridas longas, na tentativa de minar sua confiança. Mas Ronnie, guiado pela intuição e pelo apoio de Nicolas e Clara, transformava cada obstáculo em motivação. Em um treino aberto à imprensa, ele aproveitou um momento de distração de Leclerc para roubar a bola de Pierre Dubois e marcar um gol antológico, driblando 3 marcadores e finalizando com um toque por cima do goleiro. A imprensa vibrou, e as manchetes começaram a questionar por que um jogador tão talentoso era tão pouco utilizado. Leclerc, furioso, tentou culpar Ronnie por desrespeitar o esquema tático, mas a pressão pública começava a se voltar contra ele. Na véspera do amistoso, Clara conseguiu um feito inesperado. Ela convenceu um repórter da France Football, uma das revistas mais respeitadas do futebol europeu, a acompanhar o jogo com um foco especial em Ronaldinho. Ela também vazou, anonimamente, trechos dos e-mails de Leclerc para um blog de torcedores do PSG, criando um burburinho nas redes sociais. A hashtag Jogue Ronaldinho começou a circular, e a torcida, já apaixonada pelo brasileiro, passou a cobrar sua escalação. Nicolas, enquanto isso, descobriu que Leclerc planejava escalar Pierre como titular, mesmo sabendo que o jovem francês estava sobrecarregado e fora de forma. Ele quer garantir que o Barcelona não perceba você, disse Nicolas a Ronnie, durante um encontro clandestino numa lanchonete. Mas eu tenho uma ideia. Nicolas sugeriu que Ronnie se apresentasse ao técnico principal, Luís Fernandes, diretamente mostrando sua disposição para jogar. Fernandes, um ex-jogador carismático que gostava do estilo brasileiro, sempre tivera uma queda por Ronaldinho, mas era constantemente pressionado por Leclerc. Ronnie, com sua humildade característica, abordou Fernandes após um treino. Senhor, eu só quero uma chance de mostrar o que posso fazer, disse com o sotaque carregado e o sorriso que desarmava qualquer um. Fernandes, intrigado, prometeu considerar. No dia do jogo, o Parque des Princes estava lotado. O Barcelona, com suas estrelas, era a grande atração, mas os olhos da torcida parisiense estavam em Ronaldinho, cuja história começava a circular como lenda. Leclerc, confiante em seu plano, escalou Pierre como titular, mas a pressão da torcida e a presença da imprensa forçaram Fernandes a incluir Ronnie no segundo tempo. Quando Ronaldinho entrou em campo, aos 15 minutos da segunda etapa, o estádio explodiu em aplausos. Ele não perdeu tempo. No primeiro toque na bola, driblou 2 defensores com um elástico que fez a arquibancada delirar. Minutos depois, cobrou uma falta com uma curva perfeita que acertou o ângulo do goleiro barcelonista. O gol, um dos mais bonitos da temporada, foi televisionado para milhões de pessoas, e até Rivaldo, do outro lado do campo, aplaudiu. Ronnie, com a bola sob controle, parecia dançar, misturando a ginga brasileira com uma precisão que calava os críticos. Ele deu uma assistência de calcanhar para Nicolas, que marcou o gol da virada, e terminou o jogo com uma bicicleta que, embora não tenha resultado em gol, ficou gravada na memória de todos. A atuação de Ronaldinho foi um terremoto. A imprensa francesa, anticética, o chamou de mágico. O repórter da France Football publicou um artigo intitulado O Brasileiro que Paris não pode ignorar, enquanto os torcedores do PSG lotavam as ruas, cantando seu nome. Nos bastidores, Clara entregou seu dossiê completo a Fernandes, que, furioso com as manipulações de Leclerc, confrontou o diretor técnico. Leclerc, acuado, tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. Ele foi afastado do cargo, e Ronaldinho, agora intocável, tornou-se o coração do PSG. Mas a maior consequência veio meses depois. O Barcelona, impressionado com sua atuação, fez uma proposta irrecusável. Ronnie, ao assinar com o clube catalão, sabia que estava a um passo de se tornar lenda. Em Barcelona, Ronaldinho atingiu o auge. Ele liderou o time a títulos, ganhou a bola de ouro e transformou o futebol em arte, com dribles que desafiavam a lógica e gols que pareciam poesia. Mas mesmo no topo, ele nunca esqueceu suas raízes. Anos depois, de volta ao Brasil, Ronnie visitou a Vila Cruzeiro, onde foi recebido como herói. Ele construiu uma escolinha de futebol para crianças pobres, ensinando-as a jogar com alegria, como seu pai lhe ensinara. Enquanto observava os meninos correndo com bolas remendadas, Ronnie tocou o cordão que carregava no pescoço, com um pingente em forma de bola que pertencera a João. Você estava certo, pai, murmurou com um sorriso. A bola sempre fala a verdade. Naquele momento, Ronaldinho Gaúcho não era apenas um jogador,
Ele era a prova viva de que o talento, quando aliado à paixão, pode mudar o mundo.